É muito bom estar aqui, contando com a presença da Michele Monteiro, que nesse momento desenvolve um pós-doc no Museu Paulista e também responde pelo Salão de Honra do Museu Paulista na sua nova expografia, ou dentro do projeto novo museológico que o Museu do Ipiranga está vivendo e vai inaugurar em setembro de 2022. Né? Michele, e quem está fazendo a entrevista? Eu, Yara Liz Schiavinato, docente aqui da Unicamp, e o Carlos Lima Júnior, que é pesquisador associado da Unicamp nesse momento. Você quer contar o que você está fazendo no Museu Paulista, Carlos? Que eu também acho que é bom que as pessoas algum dia saberem assim. Bom, então, boa tarde a todos. Obrigado, Michele, por ter aceito o nosso convite. No Museu Paulista, então, eu sou curador adjunto para a Memória da Independência, pensando especificamente as outras independências, né? Então, a questão de uma mobilização de um acervo, sobretudo visual, em relação às outras independências que aconteceram na Bahia, né, em Pernambuco e também nos movimentos no sul do país. E aí, esse grande diálogo com a Michele, que vai falar especificamente do Salão de Honra e com o quadro do Pedro Américo. É isso. Michele, eu te agradeço de muito, mas você podia dar uma notícia do seu perfil profissional e da sua formação acadêmica e como que você foi parar nessa incumbência, né? Assim, nesse desafio que é uma incumbência? Bom, eu sou formada em História, depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado na FAO, mas tomando acervos ou diálogos com acervo do Museu Paulista. E hoje eu faço o meu estágio de pós-doutorado lá no Museu Paulista, e que também integra esse projeto temático, que é um projeto temático que envolve os outros museus da USP, que pensa nos museus e no ciclo curatorial e na produção do conhecimento. E aí, dentro desse projeto do meu pós-doutorado, eu estou estudando especificamente Independência ou Morte, que é uma grande satisfação, né, para quem gosta de museu, para quem está ligado ao Museu Paulista, afinal de contas, é a tela mais antiga, a tela mais conhecida, a tela, assim, como diz lá no museu, a Mona Lisa do museu. Então, é uma enorme satisfação poder trabalhar com ela, estudar, se dedicar a analisá-la. E o meu projeto se debruça principalmente em entender a concepção da tela, como ela foi elaborada, e por onde ela circulou e como ela foi recebida no primeiro momento, a recepção da tela. E agora, nesse projeto de coordenação da nova expografia do museu e dentro da reforma, né, de expansão do espaço do museu, você está respondendo, então, pelo Salão de Honra e, vamos dizer, pela abordagem com que o quadro da Independência Humana será considerado. Isso, eu sou uma das curadoras adjuntas dessa exposição, então eu estou participei, né, de todo o processo de proposta curatorial para a exposição que chama uma História do Brasil, que é onde que o Salão de Honra está integrado, e é isso. E aí a gente está pensando nesses materiais que vão ser produzidos na curadoria e você podia dar uma... tratar esse acervo. Você precisa desbloquear o dispositivo primeiro. Você podia dar uma notícia para a gente, em linhas muito gerais e resumidas, o que é essa proposta de uma história da independência? Quer dizer, o que está predominando aí e o que está se definiu ou está se definindo, isso eu não tenho esse time, o que vai acontecer com esta sala? Porque essa é uma sala quase que um ponto alto, vamos dizer, do projeto do Afonso Toné em relação ao Museu Paulista. O que dá muito essa impressão, né, reitera essa ideia de que o 7 de setembro aconteceu lá no Alto do Ipiranga desse jeito mesmo. Né, essa espécie de imanência do quadro com o lugar e, né, uma espécie de eterna reiteração do gesto. Você podia dar uma notícia para a gente, então, dessa curadoria, dessas escolhas, e o que é o tratamento que vocês estão planejando, criando para essa nova expografia? Então, o Salão de Honra, ele integra essa exposição, que compreende também o saguão e a escadaria do museu, que é um projeto decorativo que o Toné fez, né, entre 1917 e 1932,
que ele pensou numa narrativa da história do Brasil, contada através de pinturas e esculturas, né, uma ideia, uma visão dele de como seria essa história do Brasil. E essa decoração é uma decoração tombada pelo patrimônio, então, para pensar a curadoria, né, desse espaço é um desafio, primeiro por ter obras que já estão, de certa maneira, fixas, né, então a gente tem que trabalhar como pegar a decoração, né, de um espaço e transformar isso numa exposição. Acho que esse é um grande desafio, né? E a proposta para o Salão Nobre, especificamente, para a exposição, de maneira geral, é compreender o sentido dessa narrativa, né? Então, entender que ela é uma narrativa criada, que ela tem uma data específica, um ponto de vista específico. Acho que essa é a grande proposta. E aí, para o Salão Nobre, entender que o Salão Nobre não foi sempre da maneira como ele está hoje, já teve outros momentos esse Salão Nobre, então essa tela dialogou, né, esteve exposta junto com outras. Evidenciar também essa proposta interpretativa do Toné, tentar esmiuçar essa proposta dele de decoração para o edifício, apontando um pouco essas encomendas que ele fez das outras telas, e qual era a ideia dele ao construir isso, a relação que tem com Independência ou Morte. E Independência ou Morte, a gente quer tratar ela bem detalhadamente, levando em conta a biografia dessa pintura e focando na concepção dessa representação. E para isso a gente vai apresentar os estudos que o artista fez da tela, desenhos, as referências que ele teve a outras pinturas, a outros artistas, né, de modo a perceber que a tela é uma representação, é uma proposta interpretativa do 7 de setembro, específica do momento em que ela foi criada e que responde a questões colocadas pela encomenda, né, pelo encomendante, pelo artista, e também entender que essa tela passou a fazer parte do imaginário da independência graças à sua ampla difusão. Então, apresentar um pouco a difusão dessa tela em outros materiais. E aí recupera um pouco, exatamente, o princípio das imagens escreve história, aquela exposição que o Paulo fez e que contou também com a participação da Solange. Você acha que tem essa recuperação, vamos dizer, desse expediente museológico e desse viés interpretativo? Com certeza. Acho que eram imagens que recriam a história, né? A exposição. Agora ela tem outro nome, Passados Imaginados, mas que segue mais ou menos a mesma proposta, que é justamente de pegar as pinturas de história do museu e privilegiar alguns aspectos interpretativos dessas pinturas, pensando na criação dessas obras, né, pelo artista, pensando como elas foram parar no museu, se elas foram adquiridas, se elas foram encomendadas, entender um pouco isso de cada obra e entender a difusão dela em livros didáticos, em objetos de uso cotidiano, e acho que, assim, principalmente perceber como essas obras são representações, como elas são documentos do momento em que elas foram criadas e não necessariamente do evento que elas retratam, que elas representam. Michele, queria só fazer um comentário com você. A tela do Independência ou Morte, se a gente for pensar dentro do museu, ela é a mais produtora de sentidos, né? E vamos pensar assim, de criadoras de imaginários. Então a gente sempre lembra, por exemplo, de uma reportagem uma vez que teve na Veja, que, né, o articulista indicava os 7 erros da pintura de história. Então Dom Pedro não estava montado num cavalo, estava numa mula, aquela guarda não existia, o Dom Pedro estava doente. Então tinha todas essas questões. Como que vocês estão pensando para trabalhar no Salão de Honra esses imaginários sobre a tela, né, que chega vamos pensar assim, numa grande massa, né, na grande população, em relação à leitura, que às vezes é uma leitura um tanto distorcida das intenções do artista e dos ditames da pintura de história. Né? Então, como vocês estão pensando, por exemplo, usando recursos audiovisuais, como, né, vocês estão estruturando esse espaço? Congelou um minutinho. Você conseguiu? Voltei. Você escutou? Eu escutei. Ah, então tá.
Eu estava aflita, pensando, ai meu Deus, será que vai voltar logo? Os recursos, você perguntou sobre os recursos que a gente vai utilizar, né? Ai, peraí, deixa eu só resgatar. Você também falou uma coisa interessante no começo, que era... Essa pintura como criadora de imaginários, né? E às vezes Isso. como tem uma questão de uma tentativa de Do verdadeiro ao correção falso. da pintura, né? Do verdadeiro falso, né? Eu acho que esse é o grande desafio, a gente pegar, como é uma imagem que está muito sedimentada, acho que no imaginário, as pessoas, acho que foi de uma interpretação que era como verdade, a outra interpretação de é o que tem de erro, né? Eu acho que esse é um grande desafio de tentar entender a tela nem como, né? Não é uma tentativa de reprodução do passado, até porque é impossível reproduzir o passado, né? Então acho que esse é um desafio que a gente está, uma tecla, né? Um aspecto que a gente está tentando deixar bem claro, né, para os visitantes, uma proposta, uma problemática para as pessoas pensarem, mobilizando inclusive o próprio artista, porque ele mesmo diz, né, que ele não pretendia fazer um quadro que fosse uma reprodução, né, que a realidade inspira, né, não escraviza o pintor, como ele diz. Então, e para isso a gente vai usar recurso midiático. No caso do Independência ou Morte, vai ter uma tela transparente que a gente vai conseguir fazer projeções nela. Então, tentar mostrar Na a lateral? construção mesmo. Na lateral? Ela vai ficar quase em frente. Que é uma tela, assim, como Independência ou Morte é gigante, vai ter no centro do salão de honra 2 mesas e uma delas vai ter essa tela. Tá. Uma tela transparente. Então, o Pedro Américo continua na parede, eu vou ter uma mesa aqui, eu consigo ver, só para ficar claro, né, assim, eu consigo ver o quadro se eu quiser estar diante dele, mas eu vou ter uma intervenção que é um pouco escavando os sentidos dele, é assim que eu posso pensar? Isso. Assim, o centro da tela vai estar livre, então você vai poder se posicionar bem ao centro da tela para enxergá-la, mas um pouco mais à direita vai ter essa tela transparente, que se não estiver projetando nada, ela não interfere na minha visão do quadro, mas ela pode projetar imagens. E aí, nessas imagens, a ideia é justamente trabalhar a tela como uma representação e tentando desconstruir isso da imagem ser uma verdade e demonstrando as escolhas realmente que o artista fez e como ele compôs essa tela. Então, apresentar esses estudos, apresentar as referências, mostrando as referências, enfocando num detalhe da tela, que eu acho que isso que é o legal desse recurso, que ele permite que a gente destaque coisas da tela, porque como ela é muito grande, às vezes naquele espaço a gente não consegue olhar com tanta, né, precisão. Então, a tela, o multimídia vai permitir isso, que a gente destaque certos detalhes e observe eles com mais atenção. Isso é interessante que você está dizendo, porque esse caráter projetivo, vamos dizer, né, assim, essa coisa de poder fazer uma intervenção que faz essa biografia da tela, ele também pode ter uma certa efemeridade, ele não é para sempre o mesmo comentário, né, assim, e ele é assumidamente uma projeção, né, é assim, o que nós, de algum jeito, hoje afirmamos como válido sobre o quadro, né, e nesse sentido do que você nos contou aqui, é a ideia de como essa fragmentação do quadro também nos diz, né? Porque é um quadro muito impregnado por uma grande narrativa da história, né? Assim, tem o herói, tem a cena, tem a mise-en-scène, concorda? E acho que é muito interessante essa ideia de recuperar uma certa efemeridade ou um elemento instável que pode estar no interior de sentidos dele e como a replicação foi de uma certa ilusão de inteireza, né? E que queria ser oficial para todo mundo, né? Assim, então, acho que é muito interessante isso que você está colocando, que é essa astúcia de um dispositivo visual museológico do presente que interfere na obra sem necessariamente ser outra obra. Porque também podia ser esse um recurso, né? Convidar alguém para fazer, um artista, se fosse o caso, para fazer um comentário visual sobre a tela do Pedro Américo. Também isso poderia ter sido válido. É muito interessante essa ideia do projetar. E
E ganha outra dimensão quando a gente está vivendo um momento pandêmico, né? Porque a projeção vira um modo de ocupação das ruas, né, nesse período. Então é muito interessante pensar essa presença, porque é um museu muito urbano, né? É um museu muito inscrito no corpo da cidade, né? Então essa dimensão acho que também é muito válida. E o que vocês estão pensando que vai colocar nessa tela, nessa projeção? A história dele, a recepção dele, vai ter objetos no entorno recontando a difusão dele? Como é que é isso? Você pode contar um pouquinho para a gente, dar uma palhinha? Claro, a tela vai tratar especificamente da leitura da obra, né? Entender qual era a proposta do Pedro Américo com essa representação, então permitindo que o público observe a obra e também como ele criou essa obra. Então, observando os desenhos, alguns detalhes que foram modificados ao longo do tempo e as referências dele a outros artistas, mostrando que era comum esse tipo de citação a outras obras, a outros artistas. E além da tela, tem uma vitrine em que vai estar expostos objetos com a difusão dessa tela, da representação. A Michelle, pegar então essa questão da vitrine e o que a Yara comentou em relação aos objetos, a gente tem um texto clássico do Piano, né, Bezerra de Menezes, que ele fala do teatro da memória ao laboratório da história, pegando especificamente o Salão de Honra, né, e ele chama a atenção, por exemplo, para o texto, que ali no Salão de Honra existia uma vitrine, eram duas, né, uma vitrine que tinha o capacete do dragão de honra, uma espada, objetos que reforçavam o caráter da pintura, né, e do outro lado a gente tinha os cabelos da Leopoldina, da Dona Amélia e da Princesa Isabel, né, que o Piano chama atenção que não tem nada a ver com a independência, mas confirmava que aquelas pessoas existiam. Então, não está definido ainda, mas esses objetos, eles voltam ou eles são ressignificados dentro do Salão de Honra em relação à pintura, né? Porque quando as pessoas visitavam, olhavam aquele capacete, olhavam o capacete da pintura, a pintura ganhava esse status de veracidade, né? Ou seja, está na pintura, está aqui no objeto. Esses objetos voltam, eles são ressignificados dentro do espaço do salão. Não, eles não voltam. Esses objetos não estão mais nesse salão. Entendi, tá certo. O que é ótimo para essa interpretação, porque realmente era uma coisa que brigava, né, com a proposta curatorial. Exatamente, porque você tinha uma carta ali, que era uma carta da época da independência, mas não era a carta que o Dom Pedro está recebendo ali. Ou seja, né, era quase uma criação de uma outra narrativa paralela ao quadro, que ajudava a reforçar a pintura, né? Então, bem interessante. E é uma mise-en-scène que antes impunha um senso descritivo ao quadro, né? Não só narrativo, mas a ideia de que ele estaria descrevendo o ato da independência. E nessa medida, se eu estou entendendo, é uma postura de abordagem, de trabalho, que assume que o quadro é uma espécie de mise-en-scène do acontecimento, né? E que o próprio museu colabora para essa mise-en-scène, né? Assim, e para a repetição, porque eu acho que em momento nenhum o que está se postulando é que o quadro fique sem ser visto, emudecido, que não tenha mais o quadro nos livros didáticos, por exemplo, mas é que se problematize como é que ele ganha essa capacidade quase de ser um ícone da história do Brasil, né? Porque não é nem um ícone da história das imagens no Brasil, é quase um ícone da história do Brasil, né? Assim, você fala um pouco sobre a independência, aciona na memória de muitos brasileiros, e acho que teve uma educação cívica nessa direção, de que você reconhece imediatamente aquele quadro como foi assim, né? Então, acho que é muito interessante essa mudança e uma reintrodução de problematização do próprio espaço museológico nesse sentido, né? Isso do livro didático é muito interessante. Tem uma parte no Passados Imaginados, uma sala que vai ser dedicada a livros didáticos e entender como foi mudando, né, os livros, essas imagens nos livros didáticos. Então, assim, antigamente nem a data da tela aparecia. Então, assim, Fundação de São Paulo está lá em 1554, entendeu? E com a tela, né, que é do século XX. Então, acho que isso é importante, entender que as telas foram feitas muito posteriormente, a própria Independência ou Morte, né?
mais de 60 anos depois do acontecimento. Né? Então, acho que isso é assim, é interessante que esteja no livro didático, mas que tem essas informações, né, importantes da tela, que ela não seja tomada como um documento da independência, né? Que esteja em 1888 e não em 1822, né? E acho que uma coisa muito interessante que você está dizendo, que são esses gestos de marcação, de referenciação, que ajudam a não destemporalizar e eternizar a obra, né? Assim, e isso afeta o próprio estatuto artístico do objeto, porque você o reinscreve nos seus sentidos de usos políticos e da capacidade do que você parece estar chamando, a linha do curatorial parece estar chamando, de imaginação do passado. Quer dizer, isso não brota simplesmente de um sonho delirante, isso é calculado e reinvestido do ponto de vista de uma reescrita da história, né? Assim, e aí é muito interessante porque pode, de novo, o museu funcionar como uma espécie de redirecionamento dos livros didáticos, né? Porque as duas coisas correm juntas, mas tem uma precedência, eu acho, em torno do museu, enquanto um lugar de autoridade, de legitimação de uma história em uso, né? Assim, acho que essa é uma dimensão muito importante que você está nos apresentando. E eu fico pensando o seguinte, o que isso altera a ideia de um salão de honra, a ideia da escadaria? Como é que isso afeta esse conjunto global, você pensa? Assim, vocês já elaboraram isso um pouquinho? Porque ele tem uma capacidade de efeito recíproco, né? Ele ilumina de outras maneiras esses espaços. Acho que um dos grandes achados do Toné é criar esse espaço decorativo onde cada peça é muito inscrita numa certa precisão de uma vontade de dizer uma história extremamente projetiva de São Paulo para o Brasil, mas muito ordenadora e hierarquizadora dos lugares de cada um, né? Quando vocês tomam essas providências e fazem essas intervenções, programam isso afeta o outro lado, né? O que você destacaria disso, ou se isso já está num debate para vocês? No sentido de... Como é que reverbera? Essa nova interpretação. Eu acho que... Eu enxergo que, assim, eu acho que, primeiro, existe esse desafio, que é lidar com a potência desse projeto decorativo, né? Então, acho que é importante que esperamos que a gente consiga, né, levar a proposta curatorial que as pessoas compreendam bem, e compreendendo bem, eu acho que isso vai ter um grande ganho de ressignificação dessas imagens mesmo para as pessoas, né? Para parar de talvez buscar esses erros e tentar entender a imagem não só do século XIX, do século XX, mas mesmo as atuais, sempre como interpretações, né? Como recortes, como pontos de vista. Então, acho que isso seria ótimo se a gente conseguisse, que as pessoas saíssem com esse problema, não só para olhar um acervo do passado, mas para olhar o presente, né? Para pensar nas imagens de maneira geral. Michele, eu vou pegar um pouquinho do gancho. Não, desculpa. Não sei se eu respondi. Eu só perguntando se está satisfatória a minha resposta. Eu ia fazer uma pergunta muito próxima da Yara, mas acho que dá para complementar, porque quando vocês colocam a tela em tensão no salão de honra, né? Então, seja por essa projeção, ela continua ali, né? É a tela que a gente não consegue mudar de lugar, né? Ela tá ali no espaço, mas ao mesmo tempo existe quase, ela é presa também a uma narrativa imposta pelo Toné, se a gente for pensar no eixo monumental, né? A Vânia explicou pra gente como vai ter uma alteração da entrada do visitante nesse espaço, ele não entra mais aquela escadaria já caía, né? No salão de honra, onde tinha a colônia, e você subia as escadas, né? Com as ânforas de água integrando ali o território, você desembocava no 7 de setembro, né? Então, como que você pensa um pouco dessa reformulação do museu, do Salão de Honra em relação a um pouco a essa narrativa, né? Como que isso vai poder tensionar essa narrativa proposta pelo Toné,
em relação aos outros espaços. E aí eu tenho um outro comentário para juntar um pouco. Você é uma pesquisadora, eu acompanho o seu trabalho, né, desde o mestrado, nós somos colegas ali de períodos do mesmo artista, a gente estudou Oscar Pereira da Silva, né, na mesma época. Você é uma pesquisadora que tem uma metodologia, e aí você pode me corrigir, muito clara, né? Você estuda a produção, a circulação e a musealização, né? Foi o seu estudo do mestrado em relação à fundação da cidade de São Paulo do Oscar. O monumento, lógico, não dá para estudar a musealização dele, mas você estudou a produção, né? A construção e como ele reverbera. E você comentou no começo, como você pensa também a tela do Independência ou Morte, que é muito uma metodologia do piano, né? Se a gente for pensar, e como eu conheço o trabalho, eu fui leitor, então eu sei, né? E aí, para juntar só essas duas perguntas, eu queria saber como que o restauro da tela do Pedro Américo que passou agora, como que ela impactou um pouco na sua pesquisa e impactou em relação à própria maneira de pensar a pintura e o Salão de Honra, tá? Se você pode dar informações para a gente em relação a isso. Então, sobre a primeira pergunta de tensionar, de como eu acho que apresentar o Salão de Honra com... Travou. Aí deu um suspense, né? É. No momento principal. Agora deu um suspense. Já estava aqui esperando. Ela já vai voltar. A gente fica aqui nesse suspense. É só um intervalo, só para a gente... É só para a gente, assim, cenas do próximo capítulo, exatamente, né? Para a gente criar hipóteses na cabeça de como vai ser. Exatamente. Olha só. Daqui a pouco ela deve estar retomando. Tadinha, ela deve estar do outro lado desesperada. Escutando. Ai, o que eu tenho que fazer agora para esse negócio voltar? Aquele desespero que dá. Ela se desjurou e vai voltar. Daqui a pouco ela volta. Exatamente. É interessante porque é como se eles estivessem pensando num regime de imagens, né? Conta. Conta, Michele. Ai, desculpem. A gente achou que você estava criando assim um suspense, sabe? Um clímax do próximo capítulo. Gente, aqui assim. Espero que depois dê para editar. Claro, lógico, é exatamente isso que vai acontecer. Nada como uma mesa de edição. O dia desse eu estava vendo a Thaís Araújo contando, sei lá o que ela estava fazendo, julgando alguém, e a pessoa falou, mas você faz isso? Ela falou, a mesa de edição faz mais. Porque, justo hoje tem esse problema. Não tem problema, Michele. Então, eu acho que uma maneira de tensionar e de propor outras... assim, de questionar a narrativa do Toné, a própria historicidade do Salão de Honra, né? Acho que apresentar essas outras versões é uma coisa importante, para né, como outras interpretações, aí nesse sentido, a dissertação do Pedro Neri é fundamental, né? Dos caipiras que já fizeram parte ali do salão, e essa outra interpretação da independência, usando a mesma tela, né, do Pedro Américo, que estava lá já. Então, assim, como esse espaço foi ressignificado, foi repensado ao longo do tempo. Sobre o piano, eu acho que o piano, de fato, é uma referência para mim e para muitas pessoas que estudam o acervo do museu, né? Eu acho que é um grande parâmetro do museu, né? Antes e cada vez mais as pesquisas científicas se pautam nas propostas dele, né? E eu acho que é realmente um divisor de águas, né, para estudar cultura material. E a última pergunta foi sobre o restauro. O restauro foi fantástico, assim, a tela mudou de cor, né? Então a tonalidade das cores são bem diferentes do que a gente via antes nas reproduções, né? Então até hoje em dia a gente usando aquele, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no Google Arts and Culture, tem a tela, né, você consegue entrar nos detalhes, mas a cor ainda está antiga, então... isso que eu ia te perguntar. É uma pena, porque a gente queria que refizesse isso. Eu sei que existe um problema com o equipamento para fazer essas fotografias, mas eu espero que eles consigam, porque realmente as cores ficaram diferentes, e foi possível identificar alguns detalhes da tela, né? Porque tiraram camadas de outras tintas que foram usadas em restauros anteriores inadequadas. Então, isso realmente impactou. Dá um exemplo, por favor.
na miudeza, assim, dá um exemplo, deu para Ele tem um tom enxergar? amarelado, por exemplo, e aí agora ficou um tom mais azulado mesmo, né? Então, assim, realmente muito. E travou de novo. Nossa, isso destaca demais a tela, né? Ela ganha esse tom azulado. Então eu fiquei imaginando o céu, porque muita gente, né? E o céu foi um erro do restaurador da década de 60 que repintou o céu. Ah, ele refez? Ele refez. E aí tem esse caráter, e aí como oxidou, dá esse tom nublado para a pintura. Isso que eu queria muito ver como que ficou, porque falam que o céu é totalmente outro. Aí nós vamos perguntar Ai, isso. voltei. Conta aí pra gente. Eu nem tinha visto que eu tinha travado. Mas o bom é que eu continuei ouvindo, eu aqui querendo concordar com o Carlos. Conta então, aí pra gente do céu, oficialmente, da sua boca. Então, esse tom, acho que diferente, né? Até o que o Carlos estava falando, que teve esse restauro, que usaram tintas, assim, que não são adequadas, né? Então, mudou a cor, né, da tela. Então, acho que isso faz muita diferença, até pensando nas referências do artista, né? Como a gente vai comparar telas com uma cor tão diferente. Então, acho que agora a gente consegue resgatar isso. E também um outro estudo, que eu não sei se vocês conhecem, mas é o da Márcia Risuto, do Instituto de Física, que ela também fez análises da tela, conseguindo ver o que tinha atrás das camadas de tinta, né? Então, assim, poses que mudaram, né? Coisas que ele pensou e depois repensou, pintou diferente. Então, tudo isso é bem interessante para a gente ver as escolhas do artista para criar essa representação. E é um discurso da contramonumentalização, de algum jeito, né? Tem um espírito do contrapelo benjaminiano aí, no sentido de entender onde é que as opções foram feitas, né? E como o programa do Toné que deseja ser de longa duração, vamos dizer, né? E que talvez um Pedro Américo não fosse necessariamente uma proposta tão programática na intencionalidade do artista, embora eu acho que ele quisesse um quadro de longa duração, que ocupasse as paredes de um museu, né? Mas que talvez não estivesse previsto para ele, isso você pode contar para a gente, a ideia de que ele ia virar a imagem da independência do Brasil, né? Assim, porque no momento que ele faz, isso não está definido necessariamente, né? Não estava na alçada. Não era um museu, né? Nem não havia esse museu, exatamente. E não era a ideia de um museu que não fosse um museu de história, né? Assim, para ele podia estar no museu de arte, né? Eu acho que essa ideia do quanto o sentido do quadro, o significado do quadro pode sofrer variações e o quanto ele pode ser instável na sua existência, é muito interessante de ser não só recuperado, como visibilizado para o espectador. Porque eu acho que isso potencializa no espectador uma ação do espectador em relação ao objeto. Né? Assim, reitera a ideia de que ele se emancipa porque ele está fazendo isso. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para você, mas que eu acho que é muito interessante do ponto de vista de ser uma estratégia museológica e expográfica, né? Porque ela está explodindo, o museu vai ganhar um espaço enorme de exposição, né? E isso implica revisitar o seu espaço consagrado, vamos dizer, nesse sentido. Isso faz sentido para você, do ponto de vista de ser uma estratégia expositiva mais ampla? Sim, sim. E só retomando o que você falou, eu acho que realmente o Pedro Américo pretendia fazer uma obra, né? Ele mesmo se coloca como que como o edifício estava sendo construído como um edifício para celebrar a independência, ele vem se vender, né? Não é uma encomenda simplesmente que chamam ele para fazer. Então acho que isso já diz muito sobre a obra, né? Sobre o significado dela para o artista. Apesar de talvez essa intencionalidade ser diferente da do Toné, que fala não, tem que ser desse jeito, não pode estar fumando, acho que é uma intervenção diferente daquela proposta pelo Toné, mas ele pretendia de fato fazer uma tela que tivesse um significado celebrativo, celebrar o Dom Pedro I, o próprio Dom Pedro I, né, o Império. Então acho que isso é importante, ele inclusive para
conseguir a encomenda, ele vai dizer o quanto é importante ter uma tela dessa num monumento, que ela vai ter mais significado do que o próprio monumento. Ela celebra melhor a independência do que o monumento, né? Então, é isso. E aí depois você me fez outra pergunta, desculpa, fiz essa digressão. Não, eu acho que essa digressão é muito importante. Não acho que seja uma digressão, não, porque eu acho que conta para a gente a intenção da obra, né, do ponto de vista daquilo que é o seu momento de elaboração, quando ela é projetada como obra de arte. Eu acho isso muito importante que você está contando para a gente, no sentido de que ela tem essa vocação museológica e essa vontade de permanência naquilo que é a celebração do gesto do herói, né? Me parece mais do que do acontecimento, né? E que depois, tornados o 7 de setembro de 22, né, sobretudo dentro de uma política das exposições do século XIX e da museologia do século XIX estendido, fica parecendo que aí é muito mais a data do que o ato heróico, né? Assim, acho que isso é muito interessante, que você permite a gente entender essa variação. E essa variação remete para a ação humana, de um lado, e menos para uma ideia de uma história oficial, né? Que é o que a direção do Toné vai repisar de algum jeito, né? Vai assinar embaixo, né? Considerando o efeito, aí sim, da sala, da entrada, do saguão, da escadaria, desse conjunto de retratos que você tem ao alto, né? Quer dizer, aí dá mais esse efeito de grandeza. E você, quando está contando para a gente está, pelo menos eu estou entendendo, que isso vai rebatendo na ação humana que a gente está olhando, porque ela tem essa dúvida dentro de si mesma, que apesar da intenção do autor, apesar da negociação, escapou, né? Tomou outra proporção, teve outra reapropriação. Acho isso muito importante, Michele, para a gente. Eu acho que o Toné, né, foi muito... Ele conseguiu transformar a tela ainda numa coisa ainda maior, né, como ponto culminante dessa narrativa dele, isso, né? E botar uma teleologia, né? Sim, exatamente. Michele, eu fiquei pensando, só para voltar um pouquinho naquela parede que você comentou das projeções, pelo que eu entendi da sua fala, nós vamos ter projeções que mostram também outras representações da independência, para além daquela do Pedro Américo, para mostrar que tiveram outras, né? A imagem do Pedro Américo não é única, para tirar esse caráter oficial da pintura. E se nessa parede vai ter projeções também de releituras atuais, né? Então, por exemplo, uma obra do Bruno Moreschi, né, que é pertencente ao museu, que tem aquela parte que ele chama de boiadeiro, né, que é o carreteiro ali descendo com a boiada, ele faz aquela obra que está no museu. Se essa obra ela sobe para o Salão de Honra, ou se ela vai ser projetada, ou se ela vai estar em algum espaço expositivo do museu. Você tem essa informação? Então, você falou parede, mas é a tela, né? Que você está se referindo, aquela que você falou que vai ter. Isso, é transparente. Então, na tela transparente, não tem tantas outras interpretações da independência para além do quadro do Pedro Américo. É mais as referências que ele usou mesmo. Entendi. E aí tem como um contraponto o morro. O morro vai aparecer. A gente ainda está construindo isso, então pode ser que mude ao longo do tempo, mas a princípio a proposta é essa, o morro vai aparecer lá. E eu acho que essas outras independências vão estar mais evidentes na exposição temporária Memórias da Independência. Acho que lá vai ter mais espaço para esse tipo de debate. Mas o quadro do morro vai para a exposição? Vai ficar em algum momento? O do morro, eu sei que existe uma tentativa de trazê-lo para Memórias da Independência. Não sei se vai ser possível trazê-lo, mas espero que sim. E aí o do Bruno Moreschi, que eu acho que não... Eu confesso que eu não sei, porque como a temporária ainda está em construção, eu não sei se em algum... Mas acho que não, porque a temporária é mais sobre os várias celebrações, né, da independência. Eu não sei, sinceramente, do meu conhecimento, a tela dele, essa releitura dele. Existem alguns que também eu acho que é um ganho enorme da curadoria, que são as curadorias de contraponto, que vão ser chamadas pessoas para dialogar com a proposta curatorial do museu. Então, em alguns lugares vai ter esse espaço para pessoas de fora do museu
apresentarem outras interpretações. Mas já durante esse momento, já para reabertura, ou é depois? Para reabertura. Não, para reabertura. Tá. Então, e aí as pessoas são convidadas, é isso? Eu não sei como vai ser o sistema de captação, se vai ser edital, como é que vai ser, mas vão ter espaços para as pessoas poderem apresentar outras propostas. Mas no salão de honra, não. Eu acho que ali não tem isso. Posso estar enganada, mas pela minha memória não tem. Mas, por exemplo, na parte dos bandeirantes vai ter, então acho que é um tema bem atual, que a Thaís Waldman poderia falar melhor que eu, mas que eu acho que é importante ter um contraponto. Então, em outros lugares vão ter esses espaços para contrapontos. Mas eu acho que como o salão de honra é um espaço... Como tudo é tombado, sempre precisa dessas negociações para espaço. Tá? Eu não sei se ali no salão de honra foi previsto esse tipo de espaço para contraponto. Mas acho que, pela lembrança, não. É porque ajuda muito na ideia de não deixar o canônico prevalecer visualmente como canônico. Né? Assim, então, por isso que eu pergunto, é uma boa estratégia do ponto de vista do conjunto da obra e contando com a ideia da tela que você nos contou, quer dizer, essa tela de projeção que funciona já como um contraponto, né, também. Mas acho que, né, ela convida... Mas é um contraponto que ainda é a visão do museu, né? Então, ali é para a gente poder pôr uma visão que não seja nossa, até para dizer que a nossa não necessariamente... Também é uma, né? Entre outras. A gente poder se colocar no diálogo, né? E para garantir um espaço ou uma entrada para o que possa ser radicalmente outro, né? Uma outra idade, uma outra perspectiva, né? Que pode ser um perspectivismo ameríndio, né? Pode ser de outra maneira essa entrada aí dentro. Eu acho isso muito importante. Michele, deixa eu fazer uma pergunta de bastidor, assim, que é da seguinte ordem. Isso é uma enorme operação museológica, que é também uma operação de cultura visual, porque não se prende apenas a uma história da arte tucur, vamos dizer, mas está pensando circuitos das imagens, produção das imagens, processo de museologização e até de massificação das imagens, né? Assim, o que eu queria te perguntar é o que você está lendo numa história intelectual que reconte essa intervenção? Quer dizer, o que você está se acompanhando? Se eu tivesse que desempacotar a tua biblioteca aí agora, o que a gente ia encontrar que está servindo assim na sua mesa, aí por perto, te ajudando a pensar esse diálogo entre superfícies? Porque é isso que você está fazendo à medida que é uma projeção que está sendo colocada como uma grande intervenção, e é um custo altíssimo fazer isso, né? Uma tela de projeção deste tamanho, que acompanha o quadro do Pedro Américo, ela em si mesma é monumental, né? Ela tem essa capacidade de monumentalizar. Então, para o nosso hábito visual, né? Assim, então, o que você está te acompanhando para pensar essas coisas? O que você tem lido? O que você tem visto? O que você tem frequentado? É um período pandêmico, mas o que é que você... Porque isso muda muito, né? Uma coisa é quando você pode frequentar, ir aos ateliês, ir aos museus, dar uma esticadinha não sei aonde, né? Mas a gente está vivendo isso, uma situação de compressão, e a partir de hoje desconfinado no estado de São Paulo. Então, assim, o que é que está ajudando você a fazer essa elaboração? São os documentos de fonte? É para isso que você está se vertendo? Ou você está acompanhando e fazendo leituras que possam estar te ajudando a pensar esses deslizamentos da imagem, né? Porque não é só você falar, esse aqui foi o esboço que ele fez para o cavalo, supondo. Mas é você também dizer, olha, é este o quadro, e você desliza, espectador, o seu olhar e vê o esboço do cavalo. Quer dizer, tem uma economia visual aí, né? Um convite estético pensado. Você podia contar um pouquinho para a gente desse bastidor, dessa cozinha aí que arma o olho de curadoria? Eu, primeiro, acho que um trabalho que foi fundamental é o do professor Jorge Colli, né, a livre docência dele, que ele faz um pouco isso da análise das imagens e as referências, esse diálogo com a pintura internacional. No caso do Vitor Meirelles, mas que ele cita também o Pedro Américo.
O trabalho da professora Maralis Cristo também vai nesse sentido, né? O Tiradentes Esquartejado, e ela também tem um artigo que ela cita outras telas do Pedro Américo. Então, ela já fez um pouco esse mapeamento inicial, digamos, né? Então, eu parti dessas referências brasileiras, e aí eu tive a oportunidade de ir para fora, né? De ficar na Itália um tempo, né? Com Bolsa FAPESP, então eu pude visitar o arquivo do Pedro Américo, pessoal, que ele tem, para poder identificar coisas que ele leu, por exemplo. Eu achei, por exemplo, como chama isso? O canhoto da biblioteca, com os livros que ele consultou naquele período. Então, para identificar as coisas... A fichinha, que ótimo. Então... Em Florença? Porque ele estava em Florença, né? Isso, então... mapeei por aí. Também os artistas que foram mestres dele na academia da França, né? Porque, como a professora Maralis e o Jorge Colli já tinham indicado, algumas delas tinham sido referência para ele. Então, eu peguei esses grandes artistas para analisar as obras que eles produziram. E visitei muitos museus, né, na Itália e na França, em busca dessas referências, para a gente criar essa cultura, né, para ter essa cultura visual né, do que estava sendo exposto, do que já tinha sido produzido naquele momento, o que estava nos museus. E também, no caso da Itália, como ele vivia na Itália, eu fiz uma análise né, do que estava sendo produzido na Itália, não só de pintura, mas os debates, assim. Então, eu olhei muito catálogo de arte, do que estava sendo exposto naquele momento. É o momento que estão sendo criados os museus do Ressurgimento italiano. Então, também essas obras estão sendo produzidas não só em pintura, mas em gravura. A gravura vai ser uma coisa muito difundida na Itália, né? Tem muitas gravuras. Então, fiz toda uma análise dessas gravuras. Ele tinha no acervo dele gravuras, fotografias. Então, eu fui resgatando um pouco dele, um pouco das fontes, um pouco das minhas leituras bibliográficas, do que se produzia naquele momento, das discussões sobre a fotografia, o uso da fotografia nos quadros, o uso de cavalos, animais em quadros. Então, fui buscando, resgatando todo esse conjunto de coisas para poder buscar essas referências. É como se você estivesse escavando essa disciplina dele para a produção do quadro, do ponto de vista, inclusive, de uma materialidade, né? Para constituir o sentido histórico do quadro. Faz sentido isso? Isso. Por exemplo, no caso do Meissonier, porque o Meissonier era um artista que todo mundo já tinha indicado, né? Contemporaneamente até. Só que é um quadro minúsculo, né? E que ele tinha sido adquirido por um colecionador nos Estados Unidos. Então, uma dúvida era, será que o Pedro Américo teve acesso a esse quadro? Como é que foi, né? Será que ele viu esse quadro? Então, eu também mergulhei no Meissonier para tentar entender esse quadro, se ele tinha sido exposto. E aí, as gravuras vão ser muito importantes, porque a gravura dos quadros dele circularam muito na Europa. Não só circularam, como expunham os desenhos preparatórios da tela. Então, isso já me deu uma ideia desse mundo que ele vivia, que essas reproduções vão ser importantes, né? Vão ser fundamentais para ele comprar. Ele tinha gravuras, ele tinha gravuras de outros pintores, então realmente fazia parte desse universo dele. E aí, no caso do Meissonier, fui investigar também o detalhe dessa pintura, de por onde ela circulou, se ela tinha sido citada. Ela foi depois reproduzida em aquarela, num período que ele estava fazendo a pintura. Então, é bem provável que realmente ele tenha visto essa tela, ou pelo menos a reprodução dela, né? A tela em aquarela ou as gravuras e os esboços da tela que foi para o Metropolitan. E é um sistema de mediação que você está privilegiando aí, né? Entender como é que o sistema de referência vai sendo montado, né? E como esse sistema de referência vai informando as escolhas, e a cópia não necessariamente é uma decadência da obra,
né? Eu acho que esse é um critério importante para se destacar, né? Para que apareça o que é o ato criador para o Pedro Américo, de algum jeito, e que mostra o domínio de história da arte que ele tinha, né? De algum jeito, e o domínio acadêmico, e o quanto é que ele se julga e se propõe a fazer uma obra melhorada do Meissonier, se for Meissonier, como poderia ser de qualquer outro que ele tivesse visto, né? Assim, essa ideia de um aprendizado que você aperfeiçoa. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante que você está dizendo para a gente, porque isso põe o quadro no circuito internacional, né? Porque o quadro é muito nacionalizado, né? Mas apesar disso, acho que isso faz todo sentido. Ele, inclusive, escreveu sobre o plágio, né, nesse período, que ele está tomando, né, uma posição do que significa, e defendendo a posição dele, né, que eu acho que isso é importante, que a gente dá voz a ele, né, entender um pouco esse universo dele. E mesmo é um quadro muito nacionalizado, mas que o pintor tinha grandes pretensões com ele, né? Então, assim, ele escolheu o melhor o melhor estúdio fotográfico para fotografar a tela lá em Florença. Então, ele está pensando na difusão, na circulação dessa tela. Essa tela, a fotografia dela vai ser comercializada na Europa. Então, assim, não circulou só no Brasil, circulou lá também. Isso na década de 1890. 80. Ele já fotografou em 80. antes de trazer para que ótimo, que ótimo. Ele se preocupava com isso da fotografia, né, de ter uma boa fotografia, que não era fácil, né, ainda mais uma tela gigantesca. E um bom fotógrafo, porque para fazer uma fotografia disso significa que alguém que tem domínio de sistema de revelação e domínio para você fazer uma chapa que dê conta na distância que ela exige da precisão das imagens, né? E que na revelação condense essa informação visual, vamos dizer assim. Muito interessante isso. E nesse sentido ele está pensando no mercado. Ele está pensando no mercado. E também ele vai tentar levar a própria tela para a Exposição Universal de Paris, né? Isso. Então essa é outra tentativa dele de pegar essa tela, pegar essa imagem e conseguir internacionalizá-la. Na impossibilidade de levar o quadro, foram levados os desenhos e a fotografia da tela para 89 em Paris. E depois, em 1893, o próprio quadro vai ser exposto. Então, essa é uma tela gigantesca que veio de Florença para cá, daqui para lá, e até esqueci de mencionar, mas a própria exposição em 88 em Florença, né? Que ele escolhe o momento certo, que os monarcas estão em Florença para apresentar a tela. E faz um texto, né? E faz um texto, exato, explica, né, suas escolhas para a tela. Então, tem muitos documentos que contribuem para analisar essa tela, né, para estudar. Isso, eu acho que isso... Desculpa, Carlos, só vou junto para a última coisa que eu vou dizer. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar como ele está concebendo uma ideia de circuito, né? E de que a obra só vai acontecer se ela fizer e se realizar nesse circuito que é de consumo das imagens artísticas, mas é consumo das imagens, e é pensado num sistema expositivo dessa ordem dos centenários, né? Porque a Exposição Universal de 1889 é uma exposição universal atrelada a 1789. 1900, a mesma coisa. Então, ele está pensando nesse sistema expositivo ampliado, que é da celebração dos centenários, nesse sentido. Talvez não seja à toa que o Tonet tenha reconhecido no quadro essa habilidade, essa aptidão, talvez, né, para ficar como um quadro que enclausura um centenário em si mesmo, né? Os dois têm esse parâmetro de gêmeo lá, agarrado entre si. Muito interessante pensar nisso, essa ideia de circuito que está nele, né? Diga, Carlos, desculpa, estava aqui. Imagina, cara, nada, foi ótimo. Michele, eu fiquei pensando, por exemplo, o Pedro Américo e a tela Independência ou Morte, os dois carregam quase um rótulo de oficial, né? O Pedro Américo, entendido e visto como o artista, né, do Império, e aí a pintura também oficial da Independência. Isso. E aí eu vou fazer só esse comentário, porque
por exemplo, eu lidei um pouco com o Pedro Américo na República, que é o artista que não consegue ser o artista oficial da República, ou seja, foi esse impasse dele no momento republicano, já que ele é tão colado ao Império, e até a Independência ou Morte cola, né, funde ele mais ainda com a memória, a imagem do imperador e da monarquia tal. Fazendo a pesquisa, né, você que é uma historiadora tão aguerrida ali com os arquivos e os documentos, você sente em relação ao Pedro Américo, em relação à pintura, algum impasse que ele teve, sabe, nesse momento de construção da pintura, né, algum impasse, seja historiográfico ali com o debate do momento, ou em relação à comissão do Ipiranga, você vê que existe algum momento tenso ali, que ele documentou, ele legou, ou isso ficou meio que, né, porque quando a gente olha o produto pronto, mesmo quando a gente vê os estudos, isso passa um pouco, às vezes, dos bastidores, né, escondido um pouco pela memória do artista. Como você teve esse acesso à documentação dele que está lá em Florença, infelizmente está lá, poderia estar aqui no Museu Nacional de Belas Artes, no arquivo, né, para gente. Se você notou alguma questão Ou no disso, Museu assim. Paulista. Ou no Museu Paulista, né, também. Se você teve alguma percepção em relação a isso, né, pela recepção, às vezes, da obra, ou mesmo no momento da produção. Então, no arquivo dele lá, eu não encontrei, assim, correspondência, essas coisas especificamente sobre Independência ou Morte, não. Assim, ele tinha coisas que saíram nos jornais de Independência ou Morte, a recepção da tela lá, mas pouco até. Eu, inclusive, não sei se parte disso não foi para algum outro lugar, porque me pareceu que ele tinha muito um acervo pessoal mesmo, e eu não sei se isso depois que ele morreu se dividiu, porque tinha muito sobre a Batalha do Avaí, por exemplo, e não tanto sobre Independência ou Morte, que é até estranho, porque é posterior, né? Então, eu não sei se ele utilizou isso, se ele mandou isso para cá, se isso está em algum arquivo aqui, mas, assim, e infelizmente a pandemia me impediu de ir para o Rio de Janeiro, então ainda não consegui olhar os arquivos do Rio. Mas aqui em São Paulo, que a gente tem um pouco da dificuldade dele de conseguir a encomenda. Acho que isso já é um pouco desse, né, que a própria Cecília Helena Salles de Oliveira, ela indica que provavelmente houve uma negociação dele com Joaquim Ramalho e com os outros membros da comissão, de como talvez seria essa obra, né, de como seria representado. Então, assim, existe essa correspondências dele indicando essa frustração dele de, olha, você precisa me indicar, eu preciso conseguir uma boa carta de referência para poder conseguir essa encomenda. Não foi tão fácil, né? Não foi, apesar dele ser o artista oficial, né? Não foi tão, não foi de primeira. Não estava fácil para ninguém. Não. Eu acho que ela travou. Ela travou, mas já vai voltar. Interessante isso. O Pedro Américo passou bocados, né? Seja para produção ou seja na República, por exemplo, a dificuldade dele é impressionante, né? Da situação que ele fica depois. Eu gosto da saída do Vitor Meirelles. Eu achei que foi super honesto. Não é? Eu admiro, eu fico pensando às vezes comigo, falo assim, eu gostaria de se um dia, né, em situações assim, entender que é possível ser Vitor Meirelles nessa hora, entendeu? Vou pedir o chapéu, dato minha presença, fico identificado, não tem problema, mas isso sou eu, e não essa coisa rifada de si que fica aparecendo do Pedro Américo, pelo menos até onde. Refazer a identidade, né? Ele meio que se rifa nessa brincadeira, né? Assim, é muito curioso isso. E eu fico pensando que esses momentos de torção, eles podem empurrar mesmo as pessoas a isso. E aí é um pouco a que você vem, né? É muito interessante isso. Você vê. Voltei. Que bom! Depois de um tempo. Mas eu estava escutando vocês conversarem, realmente, e além de tudo, né, que nem essa tela, ficou tanto tempo sem ser exposta, né, porque o edifício demorou para ser finalizado, aí foi finalizado, teve outra função,
Então ela ficou muito tempo longe dos olhares, né, dos visitantes brasileiros, principalmente. Ele teve um pouco de azar nesse sentido, né? E é um E eu quadro também... que, desculpa, que tem uma vida Não, muito museologizada, né? e eu fiquei pensando também sobre uma questão que a gente estava falando antes, que é desses ressignificados da tela, agora puxando um pouco para o meu doutorado, porque ela vai também, ela de novo vai ser mobilizada em 1922, né, no Monumento à Independência, né? Então, assim, que também é de um artista italiano que dizia que conhecia o Pedro Américo, que dizia que, inclusive, teve contato com o Pedro Américo quando ele estava construindo aquela... pintando o quadro. E, de novo, ele vai mobilizar isso para... De novo, não, né? Esse quadro vai ser mobilizado para esse monumento e vai ganhar um espaço ainda maior que o do museu, né? Que é o espaço da cidade, né? Em diálogo com a exposição, com o projeto decorativo que o Toné estava elaborando para o museu, né? Então, realmente, ele ganha várias camadas, né? E vai se tornando mais potente, né? Essa imagem, essa representação. E isso acende na gente essa hiperpresença do passado paulista inscrito como nacional no corpo da cidade de São Paulo, né? Acho que o Barba Gato é um desses sintomas, parece, mas o Palácio dos Bandeirantes é outro, né? Assim, esses nomes que se espalham e que se inscrevem no corpo da cidade em pedra, em nome, em data, e aí adensa essa ideia de que o melhor do Brasil projetivamente está posto por São Paulo, né? Assim, então é muito interessante isso que você está chamando a atenção, que é como o quadro e o Pedro Américo vão virando expedientes de legitimação, né? Não só na multiplicação, mas são expedientes dessa... a própria qualidade do objeto artístico também ajuda a validar o fato de ser um pintor reconhecido internacionalmente, de circulação, pesquisador, né, fino, tudo isso, um bom pintor, né? Sim. Então, acho que tudo isso, o fato de estar em outros museus, né? Então, acho que também tudo isso acaba sendo um avalizador. Muito legal essa pesquisa de um biografismo da obra, né? Uma solução muito interessante isso aí, por aí, para indagar, né, com essas outras possibilidades no interior. Muito bom isso. É como se fosse uma história das virtualidades, né? Assim, ali dentro. Muito bom. Mais alguma coisa que você quer anotar? Carlos, você tem alguma outra coisa? Eu ficaria aqui o tempo todo por conversando, porque eu quero ficar esse cara puxando. Não, eu vou puxar, então, igual nós fizemos com a Vânia, se a Michelle tem alguma outra questão que ela gostaria muito de comentar em relação, seja a tela e a tela dentro do Salão de Honra em relação a para 2022. Assim, talvez você pensar qual é o grande desafio de apresentar essa obra sem colocá-la nesse lugar canônico e oficial, né? Mas pensando em relação como vocês chamaram lá, como uma história do Brasil a partir da tela, né? Se você pudesse comentar para a gente, seria ótimo. Eu acho que o grande desafio é lidar com essa imagem que já está, de certa forma, sedimentada, né, no imaginário. Então, acho que esse é o grande desafio. O Toné, né, com aquela potência do seu projeto decorativo, e nós agora tentando colocar problemáticas para essa tela, né, apresentando novas formas de pensar a tela e interpretar a tela. Ótimo. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. E é interessante, né? Porque trazer o Toné de lá para cá não é vandalizar o Toné, porque o grande mediador aí é o Toné, né? Mas é a coisa de entender como esse objeto museológico se fez de pé, né? E tão durável, e tão durável. Né? Na sua vontade de ser universal. Muito interessante. Muito obrigada, Michele. Imensamente obrigada. Para a gente foi ótimo. Ótimo. Muito bom, muito bom. Foi muito bom. Né? Foi ótimo, adorei conversar com vocês. E só um último comentário que eu acho que é importante destacar, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista, é a importância desses museus universitários, né? Porque no museu universitário a gente consegue se dedicar à pesquisa científica e qualificar esses acervos, né, dentro do museu.
Então, acho que, sei lá, eu acho que é importante isso, né? Acho que o novo Museu Paulista traz essas muitas pesquisas de muitas pessoas que realizaram nos últimos tempos e que permite que o acervo seja qualificado, seja, né, exibido e seja apresentado com outras problemáticas. Eu acho que nessa medida que você está falando, Michele, vê se isso procede na impressão que é um esforço de descolonizar o acervo. É como se o acervo fosse interrogado na sua potência de ser acervo, nas suas regras de ser acervo, e ao mesmo tempo fosse, por isso, um lugar de profunda interrogação para o próprio museu. Né? E aí a gente um pouco descoloniza o próprio ato da independência para pensar aquele que está mais em foco em 22, não necessariamente que seja toda estratégia museológica, mas aquele que está no foco mais imediato, inclusive da reinauguração. Né? Mas eu acho que é um grande exercício de descolonização das formas de pensar e compreender, que passa e tem um gesto fundamental na forma de tratar o acervo, que é isso que você diz, o pé de barro, onde é que não estava, a incerteza, né? A gravura como forma de estudo e de decisão artística, tudo isso acho que é muito uma restauração de um outro museu imaginário que corre junto com esse, né? Muito bom isso. Obrigada, viu, Michele? Obrigada a vocês pela oportunidade, foi ótimo conversar com vocês.